Shalom, Adonai. Deus abençoe você que está aí, hein? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai subindo devagar. Vai voando de mansinho. Como o voo da gaivota. Vai seguindo o seu caminho. O crente chora, o crente ora. Ao ouvir a voz divina. Na mensagem que é pregada. Como água cristalina. De Deus se invade a igreja e os obreiros. Até a criança chora diante do Deus verdadeiro. Aleluia. O inferno vai ter que fechar as portas hoje. Os demônios vai ter que bater de retirada. É fogo santo, é labareda. É o poder de Deus caindo. Levante seu voo nessa tarde como o voo de uma gaivota. Seja livre como uma gaivota. Seja livre. Deus, Ele tem algo grande para te entregar nessa tarde. Se você quiser sentir a mão de Deus te abençoando, olhe para o lado e veja teu irmão se alegrando. Meu irmão, Jesus te ama. Você já se olhou no espelho hoje e já disse para você mesmo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, operando Deus quem impedirá, e se Deus é por nós, quem será contra nós? A porta que Deus abre, o cão não fecha. Deus tem coisas grandes, inescrutável para fazer na nossa vida. O poder de Deus, quando Ele invade, quando Ele entra, quando Ele chega, não dá para ninguém, não tem para ninguém, não paralisa ninguém. O poder de Deus, eu vou te dizer uma coisa, o poder de Deus é como um prato de comida quando você está com fome, que você come e você se sente que ali você alimentou e encheu sua barriga. Mas só que a comida tem o tempo de ficar, e Deus não, o tempo de Deus permanece para sempre. Porque Deus é grande, porque Deus é forte, porque Deus é poderoso, porque Deus é o leão da tribo de Judá. Se você está na caverna, você vai sair hoje. Se você está no poço, você vai sair hoje. Se você está no rio, como estava o profeta Elias, que estava correndo com medo de uma sacerdotisa do adversário, você vai sair porque Deus manda você comer, porque grande é a tua caminhada. Pode se pôr de pé, porque o que Deus vai fazer é coisas tremendas. Deus está abrindo portões nessa tarde de hoje. Deus está escancarando as portas. A porta estava só uma brecha, mas hoje elas vão se abrir. Pode ter certeza disso, amém? A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 4, diz assim: isso porque Deus quebrou as correntes que prendiam o seu povo, a canga que estava sobre os seus ombros e o bastão com que era castigado, como na derrota do enorme exército dos medianitas. Irmãos, o livro de Isaías fala de Isaías, um profeta que se levantou na época do rei Uzias. Uzias foi um rei, né, que foi atingido por uma lepra, porque Uzias, ele foi fazer
entrou no altar, ele não deveria ter entrado para acender incenso, não era permitido, ele não escutou o que o sacerdote disse, ele entrou e foi tocar nas coisas santas de Deus. Então ali ele ficou contaminado com a lepra, porque Deus o permitiu ele ser contaminado com a lepra, porque ele tocou nas coisas de Deus que ele não deveria ter tocado. Então, Uzias foi o pai de Jotão, né? Que durante o reinado de Acais, o filho de Jotão, neto de Uzias. Então, Uzias foi o pai de Acais. E depois do reinado de Uzias, Uzias morre, fica seu filho. Depois do seu filho sai, entra o neto de Uzias, que foi Acás. Depois de Acás, entra Ezequias. Então, de Ezequias para trás, os reinos eram má. Adorava imagem de escultura, levantava altares nos bosques, construía para eles deuses dos amorreus, né? Então, a Bíblia fala no livro de Isaías que eles andavam de caminhos errados, eles faziam o que era errado. Mas a palavra do Senhor está dizendo aqui que quando Acais se sentiu ameaçado, né, pelo rei da Síria, o rei da Peca, Deus mandou falar para ele que eles não passavam de resto de lenha soltando fumaça. Mesmo com a rebeldia, mesmo com a desobediência, Deus mandou o profeta Isaías dizer para eles não temer, que aqueles inimigos não passavam de resto de lenha soltando fumaça. Quando um pau está soltando fumaça, é o quê? Que o fogo acabou. Soltando fumaça, nem brasa tem, né? Mas aqui no livro, no capítulo 9, Deus está falando aqui, né? Que quando ele enviou seu filho Jesus, se você ler o capítulo todo, você vai entender. Porque Deus quebrou as correntes. Deus está quebrando as correntes que está te amarrando. Deus está quebrando os laços que estava te prendendo. Que prendiam as correntes que prendiam você. A canga que estava sobre os seus ombros. A canga que estava sobre os seus ombros está sendo tirada nessa tarde. O peso, a dificuldade. Os empenhoramentos que estavam na sua vida, o bastão com que você estava sendo castigada, pragas e ódios e olheiras e maldição, né? Está sendo tirada de cima de você esse castigo. Como na derrota do enorme exército dos medianitas. Como é que o grande exército dos medianitas perderam? Através de Gideão, 300 homens, aqueles medianitas se revoltaram um contra o outro e ali eles próprios se destruíram. Pois todas as botas barulhentas dos soldados e os uniformes de batalha manchado de sangue serão todos queimados pelo fogo. Pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele chegou para acabar com as correntes, para quebrar as correntes, para tirar o jugo dos teus ombros, para tirar a canga, para tirar o bastão, né, com que você estava sendo castigado, com que você estava sendo atingido, você estava sendo perseguido. Deus está tirando essas tranqueiras, essas amarração que estava na sua vida. Porque nessa tarde, deixa eu dizer para você, o Senhor
o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ele atingiu os descendentes de Israel. Porque eles não quiseram ouvir, mas você vai ouvir a voz de Deus e você vai destampar teus ouvidos e nessa tarde você vai dar um salto de alegria, de felicidade e você vai soltar como um bezerro desmamado, você vai soltar como uma corça quando ela caminha sobre as montanhas, quando ela corre sobre os montes, quando ela vai em busca do cheiro das águas, ela vai em busca daquela água cristalina, daquela água pura. Nessa tarde, Deus está quebrando as ferramentas dos adversários contra a sua vida. Por quê? Pois todas as botas barulhentas dos soldados e uniforme de batalha manchada de sangue serão queimadas no fogo. Deus está tirando a praga, a maldição, as ameaças, os conflitos, tudo que sobreveio sobre a minha vida e sobre a sua vida, que vem trazendo espíritos familiares, que vem agindo, que vem tocando. Passa um tempo, tá tudo bem, tudo maravilhoso. Chega aquele outro tempo, começa a se repetir as mesmas coisas que aconteceram no passado. Então, Deus vai tirar essa mancha de sangue da sua casa, da sua família. Deus vai tirar essa profetisa que fica na janela. O que é que acontecia com Jezabel? Jezabel ficava na janela. E o profeta disse que ela ia cair da janela e que os cães iam lamber os seus restos. Então, profetisa enviada pelo adversário, ela se põe à janela, jogando praga, jogando maldição, jogando palavra de adversidade, de ruína sobre a sua vida. Mas olha isso aqui. Isso porque Deus quebrou. Deus está quebrando correntes que te prendiam. O Senhor está tirando a canga de cima de você, de cima da sua casa, sua família, do que é seu. Deus está quebrando nessa tarde toda a canga. Você sabe o que é uma canga? Uma canga é algo que se coloca em cima do boi ou coloca em cima do cavalo, né? Em cima dos seus ombros, uma canga, e ali ele vai atrás, manobrando, conduzindo aquele animal que vai estar arando aquela terra. É um peso que ele carrega sobre as suas costas. E muitas vezes nós carregamos uma canga do ódio, da raiva, falta de perdão, falta de liberação, falta de conhecimento de Deus. Muitas vezes nós nos tornamos pesado, né? Diante de situações que nós viemos a enfrentar. Então, quando Acais recebeu a mensagem, mesmo Acais sendo um homem que não adorava a Deus, que não consertou o altar, que não cortou os altares dos bosques, mas ele pediu ajuda para Deus. Então, ele pediu ajuda porque a Síria estava do lado de Israel na guerra contra Judá. Acais e o povo ficaram agitados como a árvore na floresta. Se agitam com o vento. Então, Acais ficou perturbado com a ameaça do rei da Síria. Então, ele começou a ameaçar aqui no reinado de Acais, né? E do reinado de Acais, a Síria continuou com as ameaças no reinado de quem? De Ezequias, né? Então, Ezequias foi um rei que quando ele assumiu o trono, ele derrubou todos os altares, ele fez tudo o que deveria fazer, ele semeou a paz na terra de Jerusalém, na terra de Judá. Ele semeou paz, ele semeou a palavra de Deus e ele trouxe como se diz assim, ele consertou tudo. Então, quando o rei da Síria chegou até o reinado de Ezequias, o que é que aconteceu? Ele foi buscar a Deus, porque as ameaças já vinham lá de trás.
As ameaças da Síria, do rei da Síria, já vinha lá de trás. Então passou de um rei para outro. É o que acontece com a nossa vida. As ameaças passam lá da primeira geração, aí se ela não atingir a segunda, ela pula para a terceira. Se ela não atingir a terceira, ela pula para a quarta. Mas a maldição, ela persegue, entendeu? E o que é que acontece? Se essa maldição quer prevalecer na minha e na sua vida, o que nós temos de fazer? Convidar este menino aqui. Este rapaz aqui será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. A palavra está dizendo que o povo que estava andando na escuridão verá uma grande luz. E essa luz vai brilhar, iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. Quem é essa luz? Essa luz é Yeshua. Essa luz é Yeshua e a Machia. Ele quer iluminar sua vida, suas trevas. Ele quer tirar a tristeza. Ele quer tirar a morte da sua panela. Ele quer tirar o fracasso. Ele quer fazer na sua vida como ele fez da viúva, que tinha um filho. O profeta foi ordenado ele para a casa dessa viúva. A viúva estava vivendo um momento difícil, era seca. Aquela época, o próprio profeta tinha dito que não ia chover durante 3 anos e 3 meses. Então, durante essa prova da própria palavra do profeta, ele viu que a palavra dele se cumpriu. Então, Deus sustentou ele, mandou ele sair da caverna. Deus sustentou ele no rio. Deus tirou ele do rio, mandou ele para casa de quem? De uma viúva que não tinha nada. Não tinha nada. Só tinha um bocado de pão e um pouco de um graveto para fazer seu pão, morrer com seu filho. Mas ela obedeceu a palavra, Deus multiplicou o seu pão, multiplicou o seu azeite, multiplicou a sua vida e ela teve de volta tudo o que era dela. Então Elias volta e vai orar para chover. Então Elias sobe ao monte, se curva sobre sua cabeça entre suas pernas e o seu servo Geazinho olha se está vindo uma nuvem carregada de água. Não vem. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até a 7ª vez eu vejo uma nuvem pequena da mão de um homem carregada de água. Está chegando aí na sua vida. Está chegando aí na sua vida. Está chegando aí a chuva. Está chegando aí a provisão de Deus. Você pegou um caderno e você fez as suas contas. Você tem? Tem não. Mas sobre a palavra do Senhor, eu vou lançar a minha rede. Sobre a palavra do Senhor, eu vou fazer o pão. Sobre a palavra do Senhor, eu vou encher as botelhas de azeite. Sobre a palavra do Senhor, eu vou andar sobre as águas. Pedro andou sobre as águas por quê? Antes, Pedro achava que era um fantasma. Mas ele teve que testar se é tu mesmo, manda eu ter contigo. Mas ele andou sobre as águas, sobre a palavra. Vem, Pedro. Então, vai. Deus está chamando. Deus está ordenando. Deus está determinando. Deus está cumprindo com a palavra dele. Porque ele é Deus. Passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passa. Nem acrescenta um tio, nem acrescenta nada. Ele vai agir e ele vai chegar e ele vai decretar ordem nessa tarde para te fazer você mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, nessa tarde, o seu reino vai crescer. Crescerá e haverá completa paz. O Senhor está te dando paz. O trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O Senhor, o Deus de Davi, vai providenciar para que todas as palavras se cumpram na sua vida. Deus quer te abençoar. Você quer a benção? Você quer abrir seu coração? Você quer abrir um leque vai se abrir na sua vida, assim você vai ter visão, você vai ter entendimento, você vai ter compreensão, você vai saber que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre-se naquilo que está sendo determinada. Então, o profeta Elias profetizou, não vai chover, Acabe. Secou tudo, morreu tudo, a terra chupou até as águas. Não havia nada, não havia pão, não havia nada.
Porque a palavra do profeta se cumpriu para Acabe e Jezabel saber que Deus, quando usa alguém, é para cumprir com a palavra dele. Você está me entendendo? Foram 3 anos e 6 meses, 3 meses, não tenho recordação, mas Deus sustentou os seus profetas, Deus sustentou a viúva, Deus sustentou aquele povo. Deus não deixou faltar nada para aqueles que confiam, que crê, que acreditam num Deus que é soberano, num Deus que é maravilhoso, que é conselheiro, Pai eterno e príncipe da paz. Receba de Deus nessa tarde a sua vitória, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te esconda na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo. Deus toca em você da cabeça aos pés, que nessa tarde o Senhor venha quebrar as correntes da sua vida que está te prendendo, que o Senhor venha tirar a canga que está sobre os seus ombros e esse bastão com que está te castigando, como na derrota do enorme exército dos medianitas, seja tirado de você essa canga, seja tirado de cima de ti essas correntes, esses bastão, seja eliminado da sua vida toda enfermidade, toda dor no seu corpo, toda a enfermidade de artrose, reumatismo, toda enfermidade que está trazendo dores reumáticas, problema de pressão, coração, que você seja curado, que você seja liberta, que você seja transformada. Que o Deus Pai maravilhoso, o que governa com justiça e governa com retidão, perfeito, no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, o seu grande amor vai providenciar para você, para nós, o que vai acontecer. Você vai ficar maravilhoso. Graças te dou, meu Pai, por tudo. Que a bênção do Senhor te alcance, te guarde, proteja, te esconda na fenda da rocha e no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar e te proteger. Creia no poder de Deus e você e sua casa, e nossa casa será salvo. Crê no Senhor, nosso Deus, e eu e você e nossa casa seremos todos salvos. Amém? Beijo, Deus abençoe. Compartilhe, deixe o seu like e passe para alguém.